aos órgãos da Casa do Parlamento da Câmara. Por favor, deputado Silvio Torres, pelo tempo regimental de 25 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Nós estamos vivendo não apenas um momento histórico inédito da política brasileira, nós estamos vivendo uma legislatura histórica na política brasileira. Cumpro hoje o meu 6º mandato como deputado federal. Passei por vários momentos na Câmara Federal que foram momentos que mudaram o Brasil, momentos que tiveram, da nossa parte, uma contribuição muito produtiva para mudar a cultura política do Brasil, para mudar a economia do Brasil e, mais do que isso tudo, para consolidar a democracia brasileira. E é nesse momento da democracia brasileira, senhor presidente, que nós encontramos, é quando se exige a maior responsabilidade daqueles que pertencem hoje ao Legislativo, especialmente ao Legislativo, como é o nosso caso. Ontem anunciou-se a condenação do ex-presidente Lula numa sentença do juiz Sérgio Moro de 9 anos e meio. Foi a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente é condenado por corrupção. Hoje nós estamos discutindo e daqui a pouco estaremos votando na Comissão de Constituição e Justiça a autorização para que a Câmara dos Deputados possa deliberar a autorização para o inquérito, a autorização para o processo, para a investigação de uma denúncia de corrupção do atual presidente da República. Inédito, pela primeira vez na história também, um presidente da República no exercício do cargo está sendo processado. Nessa legislatura, votou-se o impeachment de uma presidente eleita pelo voto popular. Presidente da Câmara foi preso, processado, cassado e posteriormente preso. Há vários ministros, empresários, senadores, enfim, pessoas que se colocam no mais alto nível da política da economia brasileira, estão sendo processadas, estão sendo colocadas à sociedade, mostrando os crimes e as suspeitas. Nunca imaginamos, eu tenho certeza, nenhum de nós que está aqui viveu um momento desse. É realmente surpreendente, até para quem, como eu, como o deputado Mírio Teixeira, que está aqui há tanto tempo, vivemos aqui nessa Câmara dos Deputados. Mas eu queria dizer que nem tudo é motivo para tristeza e para desalento. Porque o que nós estamos passando hoje, o que nós passamos no ano passado, no ano retrasado, é uma prova, nós estamos passando por uma prova da força, da consolidação da democracia brasileira. As instituições, por mais que sejam criticadas, por mais que sejam, muitas vezes até vilipendiadas, o Judiciário, o Ministério Público, a Câmara Federal, o Congresso Nacional de uma forma geral e outros órgãos estão se submetendo às dores do parto de uma democracia consolidada. Não se fará isso sem vítimas, não se fará isso sem uma purgação para valer. Não passamos do tempo de medidas paliativas, de empurrar com a barriga os problemas que estão às nossas vistas. Passamos do tempo de sermos lenientes, de sermos condescendentes com tantos crimes, com tanta desonestidade, com tanta falta de vontade, com tanta falta de espírito público. A sociedade está submetendo todos nós a uma prova definitiva.
Essa legislatura será marcada por esse desafio histórico. E eu tenho certeza que, independentemente de preferências partidárias, independentemente de expectativas, de ambições pessoais, eu tenho certeza que o Congresso não vai falhar a sociedade. Não pode falhar a sociedade. Não teremos outra oportunidade de mostrar a nossa utilidade, de mostrar o nosso papel, de mostrar a nossa responsabilidade perante esse momento tão decisivo da nossa história. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, daqui a pouco estarei votando sobre a autorização para que continue a investigação sobre a denúncia que foi feita contra o presidente Michel Temer. Já anunciei meu voto, votarei a favor da denúncia. E votarei a favor, não apenas porque eu acredito em tudo isso que eu estou falando, que eu falei antes. Votarei a favor porque eu li a denúncia, examinei a denúncia, li sobre ela, ouvi sobre ela. E não tem como deixar de constatar que existem indícios graves e suficientes para suspeitar do envolvimento do presidente da República. Não é uma condenação prévia ao presidente. Que parem de dizer que quem está votando a favor da denúncia já está condenando o presidente, está caçando o presidente. Não se trata disso. O povo tem que saber que nós estamos votando uma autorização para que o presidente da República, e é a primeira vez na história, aquele que ocupa o mais alto cargo da República Brasileira, está sendo acusado e que existem indícios que merecem ser investigados. É uma obrigação nossa, é um dever que nós temos para com a sociedade, para dar a ela a oportunidade de saber se o presidente tem realmente algum envolvimento, ou se não, como diz a sua defesa, que também ouvi, que li, que o exime de qualquer culpa, que desqualifica as evidências. Se a defesa tem tanta convicção, por que não deixar, então, que essa investigação prossiga? Que se dê a chance de esclarecer essa dúvida à sociedade. O presidente é veemente na sua própria defesa. Pois bem, senhor presidente, não estamos fazendo o seu julgamento. Nós temos certeza que, ao passar por uma investigação mais rigorosa, mais profunda, a sua inocência, se ela existe, será provada. E aí todos nós teremos dado uma demonstração, o senhor, nós aqui que votamos, uma demonstração de que a sociedade pode confiar em nós. E que o principal pilar da democracia é a transparência, é chegar até o fim das investigações, como é o seu caso, como vai ser para o ex-presidente Lula e por todos aqueles que estão sendo investigados, alguns até na própria prisão. Nós temos que nos despir das conveniências, nos despir da ideia, não, vote assim, porque com isso a economia vai melhorar ou não vai melhorar, vote assado, porque assim nós vamos fazer uma nova eleição, quem vai assumir é fulano de tal. Tudo isso é menor do que nós exercemos o nosso papel democrático. E permitir que a sociedade, ao fim desse processo, tenha confiança nas instituições. E não ao contrário. Se nós continuarmos querendo esconder por debaixo do tapete, ou empurrar com a barriga, como se diz na linguagem popular, os gravíssimos problemas que nós temos que resolver para que o Brasil avance. Nós não podemos jogar a sociedade brasileira na desesperança. Já colocamos a sociedade deste país na desilusão, na decepção, na falta de confiança nas instituições. Todas elas estão em xeque. Mas esse momento grave que nós estamos vivendo, hoje, como foi ontem, como será, provavelmente, até a chegada das próximas eleições, para onde nós devemos nos destinar,
para coroar todo esse tempo com umas eleições democráticas marcadas para 2018, quando o país, a sociedade, depois de ver passar tudo isso, amadurecer a sua consciência e votar com a convicção de que o Brasil poderá ter um futuro melhor. Então eu quero aqui mais uma vez dizer de que faço o voto, terei o voto que farei agora, daqui a algum tempo, pela continuação da investigação. Estou absolutamente tranquilo com a minha consciência e com a minha responsabilidade com relação a isso. Não votarei por conveniência, não votarei por nenhuma vantagem pessoal. Aliás, ninguém me ofereceu uma vantagem pessoal, devo deixar claro, mas votarei com a convicção de que estou tomando a melhor decisão para o meu país, para a população brasileira. Votarei pela continuidade da denúncia hoje e votarei também no plenário, seja amanhã ou seja na segunda-feira. O meu partido, PSDB, está dividido contra isso. Hoje, na CCJ, provavelmente teremos 5 votos a favor e 2 a favor da denúncia e 2 votos contra a denúncia, que nós respeitamos. Meu partido não impôs nenhuma condição, não substituiu nenhum dos parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça. Nosso líder fez o que deveria ter feito, o que é justo fazer. Cada um vote com a sua consciência, porque nós não estamos votando nenhuma questão fechada de partido. Nós estamos votando a convicção e a consciência de cada um. Também aqui no plenário, provavelmente votaremos divididos. Não tem importância. Cada um saberá como responder, não aos seus eleitores, mas como responder à sua própria responsabilidade histórica. E dessa forma, senhor presidente, é que eu quero, nessa oportunidade que tenho de fazer um pronunciamento mais longo, aliás, é a primeira vez nos últimos 2 anos que eu consigo 25 minutos para falar aqui neste plenário. Dessa forma, eu quero deixar essa posição externada com uma demonstração de satisfação a todos aqueles que nos veem, que nos ouvem, mas principalmente aqueles que me conhecem e que acompanham a minha trajetória política. Mas essa situação que nós vivemos no país, nesses últimos tempos, senhor presidente, tem muito a ver com uma das maiores fragilidades que nós temos no nosso país, que é a fragilidade do sistema político eleitoral. Não tenho nenhuma dúvida ao afirmar que mais de 50% dos problemas pelos quais nós estamos passando estão ligados ao sistema eleitoral vigente, ao financiamento de campanha, estão ligados à forma com que os partidos políticos se comportam nas eleições, estão ligados também à receptividade dos eleitores diante das propostas de candidatos e à vulnerabilidade desse eleitorado, da sociedade, pelos meios que são usados para se chegar a uma eleição. E isso tem que ser feito uma autocrítica por todos nós. Todos nós que estamos aqui hoje eleitos, fomos eleitos por um sistema muito ruim, perverso, distorcido, e que é por isso, quando nós estamos conhecendo, a sociedade principalmente conhecendo, todas as mazelas dessas eleições, é que a população descrê da democracia. Precisamos resgatar essa credibilidade eleitoral, senão corremos o risco do ano que vem, não é o risco de não sermos reeleitos, é muito pouco a gente chegar e dizer, não, eu estou votando assim ou assado, porque eu estou preocupado com a minha reeleição. Eu acho que a gente tem que se valorizar acima disso. Nós corremos o risco de, mais uma vez, nós passarmos ao eleitor brasileiro, passarmos a ele um estelionato eleitoral, porque nós estamos sendo eleitos através de um sistema extremamente nocivo para a sociedade brasileira, como está amplamente demonstrado nos inúmeros processos que se ligam a essa
a esse processo eleitoral e que mostram como que as eleições eram ganhas. Deputado, o senhor pretende fazer uma parte? Depois, é que eu queria continuar a falar sobre a reforma política, se me permite. Bom, como eu dizia, nesse tempo, nós estamos vivendo ao mesmo tempo essa crise política, estamos passando por uma oportunidade de fazer uma reforma política eleitoral. Nós temos hoje em tramitação, aqui na Câmara, 2 projetos. Aliás, uma PEC, a PEC 282, que veio do Senado. Essa PEC veio já aprovada do Senado, que prevê o fim das coligações proporcionais, prevê também, ela trata também de fidelidade partidária, prevê uma cláusula de desempenho eleitoral para que os partidos, se não atingirem determinado quociente de votos, não terão os espaços parlamentares para seu funcionamento. E essa PEC, ela pode representar um grande avanço, um enorme avanço, na minha opinião, no nosso sistema eleitoral. Não é possível. Nós convivemos com a ideia de que a Câmara dos Deputados tenha 35 partidos representados. É impossível. Até o ano que vem, nas eleições, talvez tenhamos mais 10, 15 partidos. Não é possível que no Brasil tenha 50 correntes políticas para serem representadas no Congresso Nacional. Nós sabemos que isso é uma distorção do sistema, um erro da Constituição de 88, que permitiu a profusão de criação de partidos, sem atentar para o fato de ter imposto limitações à criação de partidos. Porque, ao mesmo tempo em que permite a criação dos partidos, facilita o acesso aos fundos partidários, que se transformaram quase que num objeto único, né, da criação de novos partidos. Isso obriga o Executivo, obriga todos nós a nos dividirmos sobre qualquer tema. O Executivo tem que fazer acordos com os mais diversos partidos. Nós ficamos aqui, às vezes, ouvindo lideranças, 10, 15, 20 líderes para resolver um voto, para decidir um voto. Isso não existe em lugar nenhum, isso não é eficiente, é contraproducente. O que nós passamos aqui tem consequência lá fora. Nós não conseguimos dar agilidade para o processo de votação na Câmara e deixamos de votar, talvez, os melhores projetos, debatidos, mas debatidos por quem tem efetivamente preocupação com o interesse público, com o interesse da sociedade. Então, o fim das coligações já vai nos permitir um enxugamento dos partidos, corrigindo aquela discrepância que nós sabemos, que se vota num candidato e num partido e se elege alguém que tem o mínimo de votos e que não representa quase nada. A cláusula de desempenho também. Partidos que não atingirem determinadas metas terão provado que não têm condições de representar uma parcela importante do eleitorado. Ninguém precisa, na primeira eleição, nenhum partido criado precisa já ter uma representação enorme, que se construa como os outros foram construídos ao longo de muitos anos. O PSDB saiu do PMDB há 29 anos atrás e se transformou num partido grande. O PT começou na década de 80, se transformou num partido permanente, e tantos outros que estão aqui. Quem vem agora tem que passar pelo mesmo processo, mostrar que é útil e que faz a diferença para a nossa sociedade. Além da discussão da PEC 282, senhor presidente, nós temos também um outro projeto de lei que está sendo relatado pelo deputado Vicente Cândido sobre a presidência do deputado Lúcio Vieira de Lima. Ele trata de muitas questões do sistema eleitoral, com a preocupação de que tudo isso esteja já resolvido até o próximo dia 30, dia 2 de outubro, dia 5 de outubro,
para poder valer a tempo de poderem ser implantados nas eleições de 2018. Tem uma questão, sem dúvida nenhuma, sensível, polêmica, mas essencial: a questão do financiamento de campanha. Não é permitido mais o financiamento privado. E é bem-vinda essa atitude. Eu acho que já passou da hora de nós buscarmos alternativas ao financiamento privado, que acabou provocando grandes problemas no nosso país. Também sabemos que o financiamento único e exclusivamente através de pessoas físicas e através do fundo partidário normal não será suficiente para as eleições que vai ter presidente da República, 27 governadores, deputados federais, senadores, enfim. Não será possível. Não dá para fazer política num país como o nosso, tão vasto, com 140 milhões de eleitores, apenas com recursos que mal darão para levar a informação à população, aos eleitores, sobre aquilo que propõem os partidos políticos e os candidatos. Atualmente a discussão se passa provavelmente mais em termos dos valores de um financiamento, de um fundo público para as eleições, do que propriamente a aceitação dele. Eu acho que já é consenso, e nós devemos enfrentar, mais uma vez, talvez, o preconceito, a rejeição da sociedade com relação a financiar uma eleição no país, mas é o preço que nós temos que pagar para corrigir essa distorção que vinha dos anos anteriores. Então nós vamos apoiar esse fundo, evidentemente, com limites que sejam compatíveis com a situação que o país vive de extrema penúria fiscal. Além disso, senhor presidente, tem a questão da votação do sistema eleitoral. O meu partido, PSDB, ele já prega desde sempre o voto distrital misto. Eu, particularmente, tenho projetos de voto distrital misto que já tramitaram e que já foram bem avançados, porque o voto distrital misto, na minha visão, na visão do nosso partido, é um voto em que se aproxima o eleitor dos candidatos, é um voto mais barato, você regionaliza o voto e, ao mesmo tempo, você dá, como ele é misto, dá a chance de, através de uma lista partidária, você eleger pessoas importantes que não tenham condições de disputar uma eleição. Acho que o sistema que é quase adotado no mundo inteiro é o sistema mais adequado. Estamos lutando por ele. Provavelmente não conseguiremos implantá-lo agora. Estamos aí na iminência de votar o chamado distritão. É uma polêmica que nós vamos ter que travar aqui na Câmara no momento quando chegar esse momento, porque fora dele só nos restará manter o voto proporcional como nós estamos vivendo hoje e que não tem sido eficaz. Nós estamos, no PSDB, vamos continuar até o fim lutando pelo voto distrital misto. Se não agora, para que ele já seja, na próxima eleição, possa ser implantado. E a partir dessa mudança eleitoral, sobre a qual rapidamente eu pude discorrer, senhor presidente, senhores deputados, nós vamos, junto com essa mudança, nós estamos agora nos envolvendo, nós estamos propugnando pelo parlamentarismo novamente. Uma nova luta pelo sistema parlamentarista a ser implantado no nosso país. Aliás, um sistema que já foi vigente no nosso país durante todo o período da monarquia e que, inclusive, foi a razão pela qual mantivemos uma grande estabilidade naquele período, e é também, ao mesmo tempo, a oportunidade de nós renovarmos o legislativo, dando a ele não apenas poder, dando principalmente responsabilidade pelos seus atos e evitando passar por crises como essa que nós estamos vivendo nessa legislatura, com o impedimento de uma presidente e as denúncias tão graves que nós estamos votando. O nosso presidente do partido atual, o senador Tasso Gereissati, escreveu hoje um artigo propugnando pelo parlamentarismo, dizendo das vantagens do parlamentarismo,
e eu recomendo a todos aqueles que estão nos assistindo que leiam esse artigo e façam conosco essa reflexão. Muito obrigado, senhor presidente.